Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o Mestre Karim e hoje a gente vai bater um papo sobre o James Gunn, o diretor que todo mundo conhece por Guardiões da Galáxia, O Esquadrão Suicida, Pacificador e Superman 2025. A real é que quase ninguém comenta sobre o passado dele. James Gunn tem uma história que é bem controversa e mais do que a maioria imagina. Vamos dar uma olhada em uns pontos bem estranhos do começo da carreira dele, e para mim são as obras que mostram de verdade quem ele é como produtor, escritor e até como pessoa. Sem mais enrolação, vamos pro vídeo. A carreira do James Gunn começou lá no final dos anos 90, trabalhando para a Troma Entertainment, uma produtora de filmes trash. E caso vocês não saibam como trabalha esse tipo de produtora, pensem num estúdio onde tudo é feito com um baixo orçamento, onde a estética é propositalmente tosca, com muita violência, gore, nudez e humor escatológico. É tudo extremamente exagerado e subversivo. Lá, ele trabalhou pela primeira vez como corroteirista em Tromeu e Julieta, de 1996. E, cara, nos primeiros 5 minutos de filme já rola uma insinuação de sexo incestuoso entre dois personagens, o Sammy e a George. Know what I mean? I'm your sister. You're not supposed to do that. Not to me. But hey, you know the way the world is now, we've got gangbangers, we've got perverts, we've got anorexia. Everything's in style. If we just throw a little incest into the mix, pretty soon. Esse primeiro filme é uma dica do tipo de obra que ele viria a produzir nos seus próximos anos na indústria cinematográfica. Em 2000, Gunn publicou o livro The Toy Collector, um romance baseado no período em que ele trabalhou como enfermeiro hospitalar. Ou seja, é uma obra semi-autobiográfica. O jovem protagonista, também chamado James Gunn, trabalha em um hospital onde rouba medicamentos e os vende para sustentar seu vício de comprar e colecionar brinquedos antigos. Tem alguns comentários que gostaria de fazer sobre esse livro bizarro, mas não cabe na proposta desse vídeo. Porém, haverá uma parte 2 e lá falaremos sobre ele. Então, aguardem a parte 2. Em 2002, a franquia Scooby-Doo recebeu seu primeiro live action. O estranho disso é que foi roteirizado pelo James Gunn. Pois é, sim, o mesmo cara que escreveu Romeu e Julieta e O Colecionador de Brinquedos foi chamado pela Warner para escrever uma adaptação em live action de um desenho que até então era direcionado ao público infantil. O interessante sobre isso é que em 2017 ele confirmou que o corte original do filme recebeu classificação indicativa R, ou seja, o roteiro original era voltado para jovens adultos com piadas e insinuações sexuais, incluindo a atração da Velma pela Daphne. Obviamente, a Warner barrou algumas dessas cenas, mas se você já assistiu aos filmes, tanto de 2002 quanto de 2004, deve ter notado que, mesmo com os cortes feitos pelo estúdio, há várias piadas adultas sobre excitação, metrosexualidade, drogas, entre outras coisas que geralmente não estariam em um filme do Scooby-Doo, principalmente naquela época.
PG Porn é uma websérie criada, roteirizada e dirigida por James Gunn, possui 8 curtas lançados entre 2008 e 2009. Essa produção voltou a colocar seu nome em evidência, mas por motivos controversos. O título é uma brincadeira com a classificação indicativa PG, usada para filmes considerados apropriados para o público geral, e porn, basicamente pornô, ou seja, pornografia de classificação livre. Poxa, mestre Karen, eu acho que você tá fazendo a interpretação errada sobre isso. De repente tem outro significado, de repente é pretty good porn, e você não tá sabendo. Tá bom. Não. Olha, eu devo admitir que eu considerei essa possibilidade e tal. Mas qualquer pesquisa boba que você fizer aí no Google, você vai encontrar essa explicação para o nome da série. No entanto, para não ficar com nenhum tipo de dúvida sobre isso e tal, dá uma olhada nesse vídeo publicado em 29 de janeiro de 2009, onde o James Gunn fala sobre a série. Jeff Schubert back here for Film Nut and a quick bonus clip with James Gunn. Thank you for sticking around, James. You're welcome, Jeff. So much fun. So PG Porn, great series. Give the audience watching right now 3 reasons why they should go to spike.com/PG Porn and watch. I think there are 3 very good reasons, Jeff. I think number 1, you want to watch PG porn because you want to see some nice, clean pornography that the whole family can enjoy. They can watch with your grandma and your mother and the family dog. 2, in the PG porn episode Roadside Assistance, there is a great shot of Sasha Grey bent over in a schoolgirl uniform where you see her panties. That sort of contradicts number 1, but don't worry about logic. This isn't the time for that. Mas e daí que ele criou pornografia livre para todos os públicos? É um verdadeiro visionário, ganha dinheiro com todo mundo, cara. Olha, tudo bem. Então, bom, a série segue um padrão que mescla humor sexual com violência e por vezes transforma situações de zoofobia em piada. Um bom exemplo disso é o 4º episódio, aquele que ele citou no vídeo que acabei de mostrar, sabe? Roadside Assistance. Veja como o curta termina. That would make you a whore. I thought you went to Catholic school. I was actually just talking about one of those kittens. Go for it. Thanks. I cannot wait to fuck this thing. O mestre Karen, acho que você tá exagerando de novo, cara. Não é possível. Deve ser só um trocadilho que perde o sentido quando traduzido para português. Ok. E que tal essa cena do episódio anterior? Aproveitando para falar dos curtas anteriores, tanto o segundo quanto o terceiro servem única e exclusivamente para sexualizar os personagens da turma do Charlie Brown. Mas não é como se ele gostasse de adultizar personagens infantis, claro que não. Para encerrar o vídeo, quero falar brevemente sobre Super, de 2010, o primeiro filme de super-herói dirigido e roteirizado por James Gunn. Assim como na maioria de suas produções, essa também é repleta de bizarrices e momentos desconfortáveis. Mas há uma cena em especial que merece destaque. Alguns podem argumentar que essa cena foi apenas uma tentativa falha de humor. No entanto, o mais interessante ou perturbador sobre isso é que logo após o ato, Frank, o personagem principal do filme, corre para o banheiro e vomita. Se foi só uma cena de humor, qual a intenção de demonstrar um impacto traumático? Se a cena seguisse com os dois personagens transando, eu entenderia que Frank de fato tinha atração sexual por Libby, e o sentimento era recíproco. Mas não é o que acontece, e não é como se essa cena estivesse ali por acaso. Na metade do filme, Frank demonstra medo de ser abusado na prisão. E no final, ele é estuprado pela única pessoa em que ainda podia confiar. Mesmo assim, tudo que acontece com o personagem, por pior que seja, é tratado da maneira mais jocosa e rasa possível, como se fosse uma grande piada. Esse contraste entre o riso e a violência é o que torna o filme tão bizarro. Notem que James Gunn constantemente transforma cenas violentas e repugnantes em piadas.
Na maioria das vezes, de uma forma que beira psicopatia. Sabe por que que ele faz isso? Porque é assim que James Gunn encara esses temas. A tentativa constante de normalizar a ridicularização desse tipo de assunto revela algo mais sombrio e profundo sobre esse indivíduo. Na parte 2, acredite se quiser, é onde falaremos de assuntos ainda mais polêmicos. Por hoje, encerramos neste ponto. Aguardem a continuação e até o próximo vídeo.